Olá a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Danone pela oportunidade e o convite e parabenizar por essa iniciativa de aprendizado que é o Nutrition Day. O nosso tema de hoje será a alta hospitalar, a dieta industrializada versus a dieta caseira. Quando a gente pensa em abordar esse tema, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na atenção domiciliar, porque nós estaremos transportando esse paciente para o seu domicílio. Quando a gente está no hospital, nós temos todas as condições propícias de fornecer terapia nutricional adequada para ele. Quando você trabalha com atenção domiciliar, o que significa? Você levar esse paciente para o domicílio com as mesmas condições. Então, pensando nisso, quais seriam essas condições? Você fornecer para ele a mesma terapia nutricional em condições monetárias adequadas, ou seja, que você consiga recuperar o estado nutricional dele com o máximo de saúde, conforto, funcionalidade e redução de custos assistenciais também. Isso é um ponto que a gente também deve levar em consideração. Pensando nisso, quais seriam as principais indicações da terapia nutricional enteral domiciliar? A condição básica seria o trato digestório funcionante. Um outro ponto muito importante são os distúrbios de deglutição. Então, por exemplo, disfagia, pacientes oncológicos, principalmente tumores do trato digestório superior, como câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Nós temos, por exemplo, síndromes de má absorção, como doença de Crohn. Então, nós temos aí várias patologias, doenças neurológicas que podem ter a necessidade de indicação da nutrição enteral. Aí vem uma pergunta: será que a desnutrição no home care é maior do que a desnutrição intra-hospitalar? Nós sabemos que a desnutrição intra-hospitalar, segundo o IBRANUTRI, gira em torno de 48,5%. Esse estudo aqui mostra que a prevalência chega até 65% e ela é causada aqui por várias condições socioeconômicas, ambientais. Aí vem a próxima pergunta: e no nosso país? Será que ela é maior ou será que ela é menor? E aí vem a triste resposta. Um estudo de um home care de idosos, realizado na cidade de Brasília, mostrou que de 105 idosos avaliados, o percentual de desnutrição foi de 72,4%, ou seja, acima do percentual internacional. Então, a gente tem que se preocupar muito com esta situação. Aí, vamos verificar qual é o perfil desses idosos desse home care que foi avaliado. A maior parte dos pacientes é do sexo feminino e se a gente for avaliar o tipo de terapia nutricional recebida, a maior parte deles foi de dieta por sonda nasoenteral. A gente percebe aqui que a gastrostomia foi menos indicada. E se a gente for relacionar isso com a literatura internacional, a gente sabe que uma dieta enteral domiciliar indicada a longo prazo, a partir de 4 a 6 semanas, o melhor seria indicar uma gastrostomia. Então, isso ainda não é uma cultura do nosso país. E a gente avalia aqui o tipo de patologia. Então, a gente avalia que o AVC, as doenças neurológicas, ainda são os mais prevalentes. Quando a gente vai comparar esse home care privado com um home care do SUS, no caso agora aqui, o do Hospital das Clínicas, o do NAD, do Núcleo Assistencial Interdisciplinar Domiciliar aqui do HC, a gente vê que 80% dos casos são pacientes idosos, sendo que 30% são muito idosos. Aí a gente faz uma pergunta:
Quem são esses cuidadores desses pacientes? Geralmente, as esposas e filhas são as cuidadoras preferenciais. E isso nos preocupa um pouco. E vem a próxima pergunta, e talvez uma das mais importantes. Será que o custo-benefício da nutrição enteral domiciliar realmente vale a pena? Vamos verificar o que a literatura internacional diz a respeito. Na Europa, os custos variam entre 7 e 25 euros. Na Polônia e nos Estados Unidos, a gente tem melhores desfechos e com redução significativa do custo dos pacientes internados. Nos Estados Unidos, com certeza, eles conseguiram mostrar que ela é significativamente mais barata do que a nutrição parenteral. E nos demais países, todos eles mostraram benefícios da nutrição enteral perante as demais terapias. Então, realmente, ela tem desfechos muito positivos, custo-benefício, menor tempo de internação. Então, não há discussão na literatura em relação a isso, já é bastante consolidado. Agora, nós temos que levar em consideração algumas etapas do planejamento nutricional quando esse paciente vai ter a alta hospitalar. Nós não podemos simplesmente falar, não, o paciente vai de alta hoje e está tudo resolvido. Não, nós temos que nos preparar para isso. Primeira coisa, vamos avaliar o prontuário desse paciente, verificar se foi feita a avaliação, o diagnóstico, planejamento da terapia e o controle e o segmento. Tudo isso já deve ter sido feito no momento da internação desse paciente. E nós vamos ter que fazer este mesmo modelo replicado no domicílio. E isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que não há necessidade, e muito pelo contrário. O mesmo modelo tem que ser seguido no domicílio. Então, quando você vai levar um paciente para casa, você tem que ter um planejamento. Primeira coisa, quanto tempo você vai usar a terapia nutricional enteral domiciliar? Isso tem um impacto muito diferente para cada familiar. Por quê? Você chega para a família do paciente e fala, olha, o seu pai tem um câncer de laringe, ele está num pós-operatório e ele vai precisar de 1 mês de nutrição enteral. Então, a família sabe que vai se preparar para 1 mês de nutrição enteral. É diferente de você chegar para um outro paciente e falar, olha, seu pai tem um câncer de esôfago avançado e provavelmente ele vai ficar de 6 meses a 1 ano ou 2 com nutrição enteral. Então, isso já tem um impacto muito diferente para aquela família. Ou então é um paciente que teve um diagnóstico de AVC e ele pode ficar ao longo de 10 anos com uma nutrição enteral. Então, o que isso vai causar na família, eles têm que se preparar. Você não pode simplesmente achar que 1 mês é igual a 10 anos. Então, você tem que fazer este preparo. Como que essa dieta vai ser administrada? Vai ser por bomba de infusão? Vai ser gravitacional? Vai ser por gastrostomia? Como que vai ser? E assim, esse diagnóstico, ele tem prognóstico de cura, ele é paliativo. Isso tudo tem que ser discutido com a equipe multidisciplinar, porque assim, nada você vai discutir depois na casa do paciente, você vai ter que resolver tudo isso. E você vai ter que ter um objetivo. Qual que é meu objetivo com esse paciente no domicílio? Eu quero uma recuperação pós-operatória, eu quero uma recuperação oncológica, pós-radioquimioterapia. Então eu tenho que ter qual é meu objetivo. Ganho de peso, manutenção, o que eu vou querer. E muito importante a comunicação do nutricionista do hospital com a nutricionista do domicílio. O paciente, ele não é de ninguém, ele é dele mesmo. E nós precisamos ter a troca de informações, isso é extremamente importante, existem trabalhos relatando isso, que essa falta de comunicação entre os profissionais de saúde tem um impacto muito negativo sobre o tratamento dos pacientes.
Então, essa comunicação precisa ser muito melhorada. Agora, existem alguns requisitos para aprovação da terapia nutricional domiciliar. A primeira, o paciente precisa ter condições clínicas para ter continuidade do tratamento no domicílio. Segundo, precisa ter tolerância à terapia nutricional domiciliar. Terceiro, ter um ambiente domiciliar em condições adequadas. O que significa isso? O paciente não tem um cuidador, não tem um refrigerador adequado para o armazenamento. Então, essa casa tem que ser avaliada, essas condições do domicílio tem que ser avaliada, condições sociais, condições psicossociais. Então, uma série de coisas tem que ser avaliada antes de mandar esse paciente para casa. Um outro ponto muito importante que as pessoas esquecem é o atendimento 24 horas. O paciente foi para casa com dieta enteral. Sexta-feira, 16 horas da tarde, o paciente liga para você, você está de saída, véspera de feriado, e você quer viajar. Toca o telefone. Olha, minha sonda entupiu. Que pena, seu José. Sabe o que acontece? Eu tô de saída, eu vou viajar. Liga na segunda-feira? Não pode. Você tem que ter um atendimento 24 horas para esse paciente. Ele tem que ter uma equipe que dê suporte, que ele vá imediatamente na casa do paciente ou ele volte ao pronto-socorro. Você tem que dar uma continuidade para ele. Não existe isso. Tem que ter este suporte. Então, tem que ter suporte telefônico, tem que ter um lugar para ele voltar e tem que ter alguém para ir na casa dele. E tem que ter um treinamento especializado para os cuidadores e para os pacientes também. Então, existem cursos de capacitação que são dados especialmente pelos enfermeiros. A gente tem que ter critérios de alta definidos. Não é porque o paciente está com terapia nutricional enteral domiciliar que ele nunca vai ter alta. Ele vai ter alta, ele pode evoluir para suplemento nutricional oral, ele pode evoluir para dieta oral e ele pode ser desmamado dessa dieta. Então, ele pode ter, sim, o critério de alta. E mais importante do que implantar a nutrição enteral domiciliar é você monitorar. Você saber a tolerância dela, saber o segmento, saber se isso realmente está dando certo. Então, eu gostaria de colocar aqui, nessa abordagem, quais são os maiores desafios que a gente tem da terapia nutricional enteral domiciliar. Primeiro, nutrição na alta hospitalar. Esse é um tema que me agrada muito, porque a maioria dos profissionais de saúde não dá muita importância a este tema. Não se lembra do impacto que isso pode causar na família. O que é você levar um doente com dieta enteral numa sexta-feira, 7 horas da noite para casa? Imagina o que é você chegar em casa, você não ter uma bomba de infusão, você não ter uma dieta enteral, você não ter um equipo. O que você vai fazer com o paciente? Como que você vai chegar em casa e se preparar para receber ele? Então, se você não tiver toda uma programação para isso, isso vai ter um impacto muito negativo. Então, isso é uma coisa que tem que ser preparada antecipadamente. Nós fizemos uma pesquisa perguntando para os nutricionistas qual o momento que ele inicia a orientação de alta hospitalar na sua instituição. E a maior parte deles, 60,7%, respondeu que é no dia da alta hospitalar. Como que pode um paciente com terapia nutricional enteral domiciliar ser orientado no dia da alta? A chance disso não dar certo, eu já digo para vocês, é de 100%. Como que alguém pode entender uma orientação tão complexa, tão cheia de dúvidas em um dia, naquele dia que o médico dá orientação, a enfermeira dá orientação, o farmacêutico dá orientação, aí vem a nutricionista também. É muita informação para um dia só. Isso tem que ser trabalhado ao longo dos dias. E as dúvidas têm que ser tiradas, não é no dia.
O dia é para a gente fazer um checklist apenas. Então, isso é muito complicado. Agora, mais complicado foi a segunda questão. Tempo que o nutricionista demora para efetuar a orientação de alta hospitalar na sua instituição. E creiam que 2% respondeu que é menos de 10 minutos. Eu fico pensando como que alguém consegue orientar uma dieta assim. E apenas 15% respondeu que demora mais de 30 minutos. Então, nós talvez tenhamos que refletir a esse respeito. Eu deixo aqui uma reflexão em como que a gente tem que fazer toda essa orientação. A Sociedade Britânica de Nutrição Enteral e Parenteral recomenda que os profissionais de saúde tenham programas de alta hospitalar. Na Europa e nos Estados Unidos, eles têm programas de alta hospitalar que geralmente são gerenciados pela equipe de enfermagem. Então, eles contratam enfermeiras especializadas para gerenciarem esses programas. E o que acontece? Com esses programas de alta, ocorre uma redução das reinternações hospitalares. E isso reduz custo e melhora muito a assistência. E quando a gente fala isso, a gente fala, será que isso é só um problema do Brasil, problema de ter problema em relação à nutrição enteral domiciliar? Não. Eu trouxe aqui um trabalho que mostra, por exemplo, em relação ao fornecimento de dieta e bomba, teve aqui 20% dos pacientes no Reino Unido não foram contatados até 7 dias ou mais após a alta. 47% dos pacientes não receberam uma entrega até 7 dias ou mais. E 41% relataram equipamentos em falta a partir de sua primeira entrega. Então, esses problemas que podem ocorrer, ocorrem também em outros países. Então, isso é um problema que a gente tem que realmente trabalhar. Agora, a alta, um outro grande problema que eu insisto, que é um problema que a gente tem que trabalhar muito, é a falta de registro nos prontuários dos pacientes. Esse estudo mostra muito isso. São fatores associados com a reinternação hospitalar não planejada de idosos do Medicare. Então, eles viram, por exemplo, que o fato deles serem muito idosos, né, acima de 80 anos ou mais, terem uma admissão hospitalar prévia nos últimos 30 dias, 5 ou mais comorbidades, histórico de depressão, mas o que chamou mais atenção? A falta de registro e dados associados à alta hospitalar, ou seja, não tinha nada de planejamento de alta hospitalar. Então, esses idosos foram os que mais voltaram. E nós temos um estudo aqui do nosso país, da cidade de Curitiba, de um home care de lá, onde 69% dos pacientes eram idosos, que mostrou o quê? Que de 111 pacientes, 58 reinternaram. Desses 58 que reinternaram, 42 reinternaram 1 a 3 vezes. Então, isso é muito grave, se a gente for pensar. É uma coisa que a gente tem que refletir também com muito cuidado. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar muita atenção é a avaliação do domicílio do paciente. Quando esse paciente vai para casa, será que a gente consegue garantir o que a gente tem no hospital para o domicílio? Por exemplo, essa paciente nossa era uma candidata a receber nutrição enteral domiciliar. E nós fomos visitar essa família. Fomos a enfermeira, assistente social e eu como nutricionista. Quando nós chegamos lá, ficamos espantados com esse domicílio. Aí eu pergunto para vocês, vocês teriam segurança de orientar a dieta artesanal para essa paciente? Vocês conseguiriam assumir a responsabilidade técnica? Eu não assumi isso. Essa paciente não ficou com dieta artesanal, ela ficou com dieta industrializada. Por quê? Eu tinha certeza
que se ela tivesse com dieta artesanal, ela teria voltado ao hospital, provavelmente com muitas consequências negativas. Eu não tive esta segurança. Olha as condições adversas, negativas que o domicílio, infelizmente, apresentava. Então, nós temos que avaliar isso. Será que vocês estão certos de oferecer isso? E um outro problema é o cuidador. Por exemplo, quando eu cheguei nesse domicílio, quando a cuidadora abriu a porta, eu não sabia se ela era paciente ou se ela era a cuidadora. Por quê? Ela era mais idosa do que o paciente. Aí você começa a conversar com a cuidadora, ela é mais doente que o cuidador. E aí você vê que é difícil, né? Se você trabalha no SUS, é esposa e filha, cuidadora preferencial. Se você trabalha na área privada, aí você tem um técnico de enfermagem. Mas nós temos um trabalho muito interessante lá do NAD, feito pela nossa psicóloga, que mostrou que a maior parte dos cuidadores lá da nossa atenção domiciliar, eles estão doentes. 78% deles apresentam problemas de saúde. E 33% apresentam problemas musculares e ortopédicos, provavelmente decorrentes aí deste trabalho de cuidadores. Lembrando que 80% não teve esse planejamento. Então, outra reflexão aí para nós. Aí eu gostaria de chamar a atenção. Por que não usar a dieta? Por que usar a dieta industrializada no domicílio? Primeiro, queria convidar vocês a acompanhar a história da evolução da dieta enteral no nosso país. O Hospital das Clínicas, ele tem uma tradição em nutrição enteral porque ele foi inaugurado em 1943. Então, na década de 40, em 1944, nós encontramos registros históricos de pacientes com nutrição enteral. Só que as sondas gástricas, elas eram duras, de material muito rústicos, que tinham muitos problemas, liberavam produtos tóxicos, não evitavam refluxo. E a dieta enteral era a mesma dieta via oral, só que era liquidificada e peneirada. E claro que os relatos não eram muito positivos. Aí eles começaram a utilizar leite, farinha destrinizada e extrato de carne, com alguns resultados um pouquinho melhores. Aí, como era feito o porcionamento da dieta na enfermaria? Nesta época, não existiam copeiros ainda. Os copeiros só vieram na década de 60, né? No final da década de 60. Então, os nutricionistas contavam os pacientes da clínica, as dietas subiam nos boiões, e na copa, elas eram porcionadas pela equipe de enfermagem, que aquecia em banho-maria, colocavam nessas tigelas, que hoje se encontram no museu, lá da divisão de nutrição, e eram entregues, então, aos pacientes. No final da década de 60, início da década de 70, o Dr. Henrique Walter Pinotti, junto com a nutricionista Miriam Biduli, eles formularam uma dieta enteral à base do grão de soja para as dietas, para as sondas de jejunostomia. Por quê? Esses pacientes, eles tinham muita diarreia com a dieta anterior. E essa dieta, ela inclusive teve assim uma repercussão até mesmo internacional. Ela foi alvo aí de várias publicações e ela foi replicada aí em todo o nosso país, tá? O que aconteceu? Com essa evolução, tinha uma nutricionista no HC, que infelizmente não está mais entre nós, a dona Linda Calil, e ela trabalhava na Nutrimental com aquela dieta dos astronautas liofilizada. Então ela pensou, como a gente já tinha no mercado internacional a dieta industrializada, ela pensou então em fazer no nosso país. Aí, junto com o cozinheiro,
ela adicionou alguns ingredientes, leite, ovos, farinha láctea, caseinato, gelatina e açúcar, e fez a primeira dieta liofilizada brasileira. Só que essa dieta não atingia o RDA de macro e micronutrientes. No próximo ano, o Dr. Dan e a Maria Luísa, que era diretora do Hospital Beneficência Portuguesa, lançaram então o Nutrogast, que era outra dieta liofilizada brasileira, só com o adicional que atingia o RDA. Nesse mesmo período, começou a evolução dos frascos de dieta enteral. Por quê? Inicialmente, a gente utilizava os frascos de vidro da nutrição parenteral. Só depois vieram os frascos que a gente usa atualmente. No início da década de 80, chegaram aqui no nosso país as indústrias, pequenas de dieta enteral. E no meados da década de 80 chegaram as multinacionais que acabaram derrubando as pequenas empresas. E hoje nós temos aí várias empresas no mercado com uma gama de dietas industrializadas que nos proporcionam aí várias opções para os nossos pacientes, com bastante qualidade. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos aqui discutindo dieta artesanal. A pergunta é, nós estamos na década de 60 ou nós estamos no século 21? E eu tenho outra pergunta. Nós não temos legislação de terapia nutricional para o domicílio. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é uma pergunta muito séria. Porque tudo que a gente utiliza são portarias de legislação de terapia nutricional da enfermaria. A gente usa as do Ministério de Saúde para o hospital. Então, se a gente for pensar que no hospital a gente tem funcionários, a gente tem local de armazenamento adequado, a gente tem equipe multiprofissional, a gente tem equipamentos, tem controle microbiológico. Agora, e na casa do paciente? Vocês conseguem garantir isso? Olha o que nós temos na casa do paciente. Essa cuidadora. É ela. Esse equipamento, esses alimentos. E aquele paciente que não consegue fazer aquisição de alimentos, que ele não tem condições socioeconômicas para adquirir tudo aquilo que você está orientando. Isso acontece, infelizmente, acontece na nossa realidade. E lembrando que a dieta artesanal, ela necessita de uma suplementação de vitaminas e minerais. E isso tem um custo adicional. Então, como a gente fica? Nós não podemos deixar de pensar nisso. Vamos verificar, então, o que a literatura nos diz a esse respeito. Existem alguns estudos falando da dieta artesanal, feita à base de carne, legumes, frutas, óleo vegetal e leite. Que ela é natural, é mais fisiológica e é mais econômica. E tem um valor muito sentimental. Então, assim, a família refere que é muito bom o paciente ter o mesmo alimento que ela recebe. Agora, o que nutre o paciente é o valor sentimental ou o valor da composição dos alimentos, da dieta? Vamos refletir sobre isso. E agora vem a nossa resposta. Tem um estudo mostrando que a dieta artesanal, será que atinge as necessidades calóricas? E a resposta é não. Por quê? Uma fórmula preparada para 1,5 caloria por ml, na verdade, só tinha 1 caloria. A fórmula não atingia RDA para vitamina B12, biotina, ferro, cobre, nem mesmo quando o cálculo era para 3.000 calorias. E, além disso, tinha um número significativo de coliformes fecais. Então, gravíssimo. Então, o que mostra que a dieta artesanal não atinge as necessidades calóricas reais. Ah, Carol, mas é um estudo. Não, tem mais. Esse estudo foi feito lá em nosso meio,
onde a gente fez o cálculo do que a gente esperava pela tabela e o real. E a gente mostrou também uma variação de 27% a 80%. Então, enquanto a gente achava que o paciente estava recebendo 1.400 calorias, estava recebendo 1.100. Então, preocupante. Outros estudos mostraram também resultados semelhantes. Esse estudo eu gosto muito porque a gente tem pouquíssimos estudos com dietas em home care. E esse avaliou 4 dietas artesanais em home care, comparada com 12 em ambiente hospitalar, só que aí industrializadas. E eles viram que as dietas artesanais tinham 91,6% de contaminação. E vocês podem avaliar aí com coliformes totais e fecais. Então, isso é bastante preocupante. Agora, esse estudo eu gosto mais ainda. Por quê? Ele foi feito em ambiente hospitalar, prestem muita atenção. Em 3 hospitais que tinham pontos críticos de controle. E eles avaliaram a área de preparo e de dieta interal, que tinha supervisão de nutricionista, funcionários paramentados, treinados, e avaliaram então frascos, balcão de preparo, equipamentos. Então prestem atenção, onde é verde é área limpa, vermelho é sujo e amarelo alerta. Vejam os liquidificadores sujos. Vejam o balcão de preparo, sujidades, né? Jarras. Então, se dentro da área hospitalar deu esse resultado, eu pergunto para vocês, e na casa? Vocês garantem que essa cuidadora vai ter resultados melhores? Vamos refletir. Agora, se você comparar os 3 tipos de dieta, claro que a dieta artesanal tem algumas vantagens. Consegui 2 com muito custo. Flexibilidade da fórmula, flexibilidade de volume. Sempre tem a vantagem, claro que tem. Mas a industrializada acaba tendo um pouco mais, como a gente vai ver. Por quê? Ela não tem composição definida, tem estabilidade bromatológica e microbiológica, tem muitos problemas com a viscosidade da dieta, então obstrução de sonda, então tem que tomar cuidado com isso. Você não consegue formular dietas especializadas, não consegue fornecer o RDA de micronutrientes. E uma coisa que preocupa muito é que ela tem um custo aparente menor. Então, às vezes o paciente pensa, eu vou então fazer a dieta em casa que vai ficar muito mais barato. Só que hoje, às vezes a gente tem fórmulas que têm um preço mais acessível. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o barato sai caro. Por quê? Se o paciente tem uma desnutrição, se ele ficar com uma dieta artesanal, o que vai acontecer? Se ele estiver internado ou se ele estiver em casa, a chance dele ter uma úlcera por pressão é muito alta, se ele for um idoso, por exemplo. E aí ele vai gastar muito mais medicação, muito mais curativo, ele pode reinternar. Se ele reinternar, ele pode ficar na UTI. Então, o gasto que ele vai ter é muito maior. Então, realmente, não vai valer a pena. Então, assim, a gente tem várias coisas e todo mundo pensa que é mais barato, quando, na verdade, poderia-se usar outras opções. Então, se a gente for pensar, falta estabilidade, a gente não tem certeza da composição química, tem o efeito osmótico, tem o problema da contaminação, você não consegue garantir. Por quê? É uma dieta extremamente manipulada, você tem que manipular os alimentos, não tem como. Falta de padronização, ingredientes e medidas caseiras, né?
Depende do alimento, depende da marca do alimento, depende da região que esse alimento é plantado. Isso tem influência também nas vitaminas e minerais, proteínas e tudo mais. O tempo de cocção que esse alimento é submetido. Então, isso tem uma variabilidade na composição nutricional muito grande, o que leva a uma administração imprecisa dos nutrientes. Não tem como ser diferente. Ao contrário da dieta industrializada, que o quê? Você garante que o que tem lá dentro é quimicamente definido. Ela tem uma segurança microbiológica, tem um controle rígido de matérias-primas, que a indústria nos garante, estabilidade da fórmula e processo altamente tecnológico. Esse estudo aqui é um estudo mais recente que foi avaliar uma dieta artesanal que continha 2 litros com proporção de 25% de alimentação sólida. E foi avaliado a estabilidade, viscosidade, fluidez, pH, composição química e nutricional. Essa dieta era composta dos seguintes alimentos: carne, cenoura, óleo de soja, sal iodado, maltodestrina, leite integral, mucilon de arroz, manga, banana e laranja. Então, tinham esses ingredientes. E agora vem os resultados. Então, nós temos em azul aqui o real, que foi realmente o que a análise mostrou, e em vermelho o estimado. Então, em relação aos carboidratos, a gente vê que tinha, na verdade, 8% a mais do que o esperado. Em relação aos lipídios, tinha 3% a menos. Em relação às proteínas, 5% a menos. E, se a gente for avaliar, tinha uma variação de 20% a 53% da composição química. Então, você não consegue realmente garantir. E os próprios autores que fizeram toda essa análise, eles sugerem que a dieta artesanal não seja utilizada sozinha, que ela seja utilizada mista. Então, você use metade artesanal e metade industrializada para você conseguir garantir para o paciente um mínimo aí de nutrientes necessários. Tem o manual que foi lançado em 2015, que é o Manual de Terapia Nutricional Domiciliar, que faz parte do Melhor em Casa, né, o Cuidados em Terapia Nutricional, que faz, então, uma recomendação da dieta artesanal. Vamos ver para quem. São para pacientes clinicamente estáveis, com doenças crônicas ou em tratamento paliativo. E assim, não há evidências científicas para aqueles pacientes que não tenham disfunções absortivas no sistema digestório e de doenças que necessitem demandas especiais de nutrientes. E nesse mesmo manual, qual é a recomendação de dieta industrializada? Na presença de disfunção absortiva e necessidades especiais de algum nutriente, a fórmula nutricional industrializada deve ser recomendada para atender as demandas específicas. Ou seja, existem as indicações para ambas. O que nós precisamos, e eu gostaria de deixar aqui um exemplo que o Hospital das Clínicas faz e que tem bastante sucesso, que é um programa de fornecimento de dieta enteral gratuita para os pacientes, que é o nosso PROSNED, o nosso Programa de Suporte Nutricional Enteral Domiciliar, que foi criado em 1991. Com que objetivo? Ao invés do paciente ficar 15, 20 dias internado para melhorar o estado nutricional, para depois ser submetido à cirurgia, ao tratamento oncológico, ele fica em nível ambulatorial. Então, nós tratamos esse paciente com a nutrição enteral e depois, quando ele está pronto, ele interna e faz o procedimento necessário. Com isso, o hospital economiza e o paciente
mantém o convívio com a família, ele melhora a qualidade de vida dele e ele fica menos suscetível também ao ambiente hospitalar, às infecções e tudo mais. Então, nós temos benefícios para ambas as partes. E essa dieta, com isso, o hospital também evita que o paciente volte para o hospital, que ele se reinterne, que aumente a frequência de reinternação hospitalar. E esse programa foi replicado em vários locais, como o ICESP, o Instituto de Câncer aqui em São Paulo, o CEPOM em Santa Catarina, o INCA no Rio de Janeiro. Então é um programa que se disseminou e na nossa atenção domiciliar também nós o utilizamos. Nós fizemos até um estudo aqui no hospital mostrando a redução do custo com a implantação do mesmo. Então, mostrando que esse paciente, quando recebe essa dieta no domicílio, ele custa 2,7 vezes mais barato para a instituição, mostrando então que vale a pena para a instituição manter este programa. Nós precisamos também de políticas de saúde pública para fornecimento de dieta enteral. Então, nós temos um grupo de terapia nutricional no Ministério da Saúde que tem a finalidade de orientar quanto à estruturação de serviços para terapia nutricional hospitalar, ambulatorial e domiciliar no contexto de rede de atenção à saúde. Já foram publicados o manual de terapia nutricional domiciliar, que eu já mostrei para vocês, e também o manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar. Então, um grupo que tem trabalhado com revisão de portarias e afins relacionados à terapia nutricional. Tem também a ação da Secretaria de Saúde de São Paulo, um comitê técnico de nutrição enteral, com definição de protocolos. Então, na verdade, o que a gente precisa é o desenvolvimento de programas para a gente fornecer para os pacientes, a gente tem incentivos do governo para a gente poder melhorar realmente essa parte aí no nosso país. E nós não podemos deixar de lembrar da equipe multiprofissional de terapia nutricional. Se a gente não conseguir trabalhar em equipe, a gente não tem o sucesso da terapia nutricional domiciliar. E para concluir, os programas de alta hospitalar devem ser implantados para o sucesso da terapia nutricional, isso é fundamental. A dieta artesanal ainda é prevalente no nosso país, então esse é um quadro que cabe a nós modificarmos, mostrarmos a importância de darmos uma nutrição que funciona realmente para o nosso paciente. São necessárias mais pesquisas para estabelecer o custo-eficácia da terapia nutricional domiciliar. Infelizmente, a gente não dispõe de estudos de custo-benefício da dieta enteral domiciliar, quase, e devem ser desenvolvidos mais programas de fornecimento de dieta enteral no domicílio. Eu agradeço a atenção, muito obrigada.